Olá, estamos começando mais um Aliança Podcast aqui nas suas plataformas digitais, Instagram, YouTube e também pela Rádio Líder FM. Eu, Márcio Martins, com vocês. Felipe Lopes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E nós estamos aqui todas as semanas. O nosso objetivo é falar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas como igreja, como comunidade cristã Nova Aliança e principalmente tirar suas dúvidas sobre a vida cristã e o seu cotidiano, sobre a tua vida, sobre a tua rotina, sobre a sua casa, sobre a sua família. Todas as semanas nós estamos trazendo algo novo para você. E hoje tem coisa nova, Felipe? Tem coisa nova, coisa boa, como sempre, né, pastor? A gente sempre traz conteúdo muito relevante para as pessoas, né? O pessoal sempre interagindo com a gente e sempre muito participativo aí. Que bom. Então vamos rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta com as notícias e principalmente com o tema do nosso podcast de hoje. Isso aí, estamos então começando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo, você que está na nossa plataforma do YouTube, você que está conectadinho com a gente através também das ondas da Líder FM. Nosso programa passa todos os dias, segunda a sexta-feira, 12h15 até 1 da tarde, pelo Instagram, pelo Spotify e também pelo Deezer agora? Pelo Deezer vai entrar provavelmente na próxima semana já entra já no Deezer também. Olha que legal. E você pode compartilhar o link do nosso podcast com seus amigos, com seus familiares, porque todas as semanas temos aqui um Tira Dúvidas, falamos sobre os assuntos relevantes, tudo baseado nos princípios da vida cristã. E o que a gente vai falar hoje, Felipe? Hoje sobre vida empresarial. Vamos falar sobre business. Business, negócios. Eu gosto disso, eu gosto disso. É isso aí. E trazendo um pouquinho, é justamente a área que o pastor mais tem atuado, vamos assim, além de pastorear a igreja, que é eu creio que é a principal, que o pastor mais ama, né, pastor? Também a parte de empresarial, né, ali de business, negócios. E a gente tem algumas perguntas nessa Quando a gente linha. fala sobre negócio, até o pessoal me pergunta, sabe, Felipe? Pastor, como é que é esse negócio de ser pastor e ser empresário? Por quê? Eu sempre ouço essa pergunta. Por que não deixa, né, a vida secular, os negócios, para assumir só o ministério? Na verdade, eu sou pastor tempo integral, se nós formos avaliar. A minha agenda pastoral é tempo integral. No mínimo, eu trabalho 10 horas por dia como pastor. Porém, eu acho pesado ter um custo de vida bancado pela igreja, por mais que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu não quero ser pesado para a igreja. Tenho uma família que é quase uma ONG, né? São 3 filhos. E para não ser pesado para a igreja, eu mantive, desde que eu saí da minha carreira CLT, que eu era consultor de marketing na indústria farmacêutica, propagandista e consultor de marketing na indústria farmacêutica. Quando eu saí, eu já abri minha primeira empresa, que até hoje eu atuo como consultor de empresas. Eu saí em agosto de 2008. Olha, agosto agora... Que dia é hoje? Hoje, dia 21. Dia 18 de agosto de 2008 foi quando eu saí da minha carreira profissional de carteira assinada, CLT, e comecei já no mês seguinte a atuar. Então, 2008 para 2014, vamos pegar 16 anos atuando como consultor. Já em setembro eu consegui, eu abri a empresa e comecei a atuar como consultor empresarial, principalmente dentro da área que eu já trabalhava. Eu já auxiliava alguns médicos, alguns consultórios médicos na área de consultoria. E desde então eu continuei fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu entendo que ser consultor também desenvolve uma atividade evangelística. Sim. É uma forma de eu apresentar Jesus, apresentar os valores, aconselhar e levar as pessoas a viverem uma vida plena no Senhor. E 2020 eu fui para uma nova fase, né? Uma segunda empresa. 2021 a gente consolida ela, que é um polo da Uni Santa Cruz, onde nós somos uma espécie de uma franquia de uma universidade aqui de Curitiba, e Legal. Nós temos esse polo aqui na cidade de Colombo. Então eu posso auxiliar os nossos empresários de 2 formas, né? Como empresário, então, sabendo 3 formas, na verdade, como empresário. Segundo, como consultor,
que é a minha atuação profissional hoje. Tenho atuado muito mais do que treinador como consultor. Hoje eu estou com vários clientes na área de consultoria e também como pastor, entendendo os princípios bíblicos. Então, eu acredito que de alguma forma posso servi-los. Com certeza, com certeza. E aproveitando entrando aí nessa parte, o pastor falando um pouquinho, né, da vida profissional, como o pastor atua, como que é ser um empresário cristão nesses tempos modernos, pastor? Felipe e o povo que está conectado com a gente, é um desafio enorme. É um desafio enorme. Por quê que nós entendemos que é desafiador hoje você ser empresário nos tempos modernos? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas buscam muito a informalidade. E depois a gente vai falar talvez um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas a informalidade é aquela pessoa que ela não abriu um CNPJ, que ela não tem um alvará, no máximo tem um MEI, uma grande maioria já nem MEI tem, e ele se apresenta como empresário, mas ele não existe no mercado empresarial. Ser empresário é ter um CNPJ. Sim. E um CNPJ é como o CPF de uma pessoa física. Então hoje CPF, não existe mais RG. Se você for ver, não sei se já ficou sabendo que o novo RG brasileiro agora não tem mais número. Não sabia? Não existe. Eu não sabia. Eu fiz a segunda via, meu RG era muito antigo e para fazer uma viagem que eu precisava, aqui para América Latina mesmo, não podia entrar com um RG antigo, com no mínimo 10 anos de ter emitido de validade. Aí eu fiz um RG novo e agora chega o RG novo, você não tem mais carteira de identidade RG. O número do documento é o CPF. Então, assim como o CPF nos define como indivíduo, e quem não tem um CPF hoje, logo ele não existe perante a lei, uma empresa que não tem um CNPJ, ela também não existe. Ela não tem. Então, o desafio hoje é a informalidade. Outro desafio enorme que nós vamos encontrar dentro do meio empresarial, do business hoje, são as pessoas que elas não têm capacidade. Então nós encontramos hoje, Felipe, e você com certeza que é muito ligado ao marketing, né? E quem não sabe, o Felipe, ele é gestor de marketing, gente, é fera em toda essa parte aí de desenvolvimento de projetos de marketing, publicidade, ele é o cara nesse negócio. Tudo que você vê aqui é ele e o Juninho, que é o nosso diretor do artístico aqui do podcast, que fazem, eles são feras no processo. E você sabe que hoje, infelizmente, as pessoas elas não estão se capacitando, elas não estão se preparando. E muitos deles estão assistindo, ouvindo podcasts como esse. Lives, vídeos, mentorias, masterclass, como o pessoal chama, de mentores digitais que estão provocando. Você tem que ser empresário, desista do CLT, tem que ser CNPJ, você vai ganhar muito mais dinheiro. Assim, vamos avaliar só no nosso estúdio aqui. Hoje nós temos 3 empresários. Juninho, ganha todo esse dinheiro que o povo fala? Gostaríamos de ganhar. Não é tudo isso, gente. O que você tem que entender quando se trata de ser um empreendedor? Primeiro, você tem que ser apaixonado. Segundo, você tem que ter coragem. Eu digo que tem que ter estômago. Terceiro, você é o que mais trabalha na empresa e algumas delas que eu conheço é o que menos ganha. E você não tem tempo. O Juninho aqui trabalha 15, 16 horas por dia. Felipe trabalha 10, 12, 15 horas por dia. Eu trabalho 16, 15 horas por dia para poder dar conta de tudo que a gente vai fazer e dentro de um processo. Então o que eu entendo? Tem gente que não nasceu para ser empresário. Tem gente que o cara nasceu para carteira assinada. Sim. Ele nasceu para ser CLT, ele nasceu para ser concursado, estatutário. Glória a Deus por isso. Então vá para o empresariado aquele que tem chamado, aquele que tem perfil comportamental para isso. Se não tem perfil comportamental para isso, a minha avaliação é que não deve entrar. Sabe, tem um memezinho da internet, se não tem as manhas, não entra? Não é. Se não tem as manhas, não entra. Por quê? Porque vai sofrer demais. Sim. Segundo o IBGE, 60% das empresas que abrem, os CNPJs que abrem no Brasil, fecham antes de 2 anos. Por que se fecha tanta empresa? O cara não está preparado. Não está preparado para o processo.
Então, são esses. E a gente vai encontrar outras situações, né? Integridade no negócio. O brasileiro, infelizmente, tem aquela coisa do jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho aqui? Vamos fazer um esqueminha aqui? Paga uma propina ali pro comprador, ele vai comprar de você. Ó, se você tirar esse documento aqui, tal pessoa te ajuda, mas você dá um presentinho para ela e faz isso aqui. E o cristão não pode entrar nisso. Sim. E também tem a questão de querer ver, às vezes se espelhar, poxa, olha o pastor Márcio, tudo que ele tá fazendo, olha, consegui um polo, agora tá ali como consultor e pastor e isso e aquilo outro, vou me espelhar nele, vou copiar ele. E nem sempre dá certo, né? Você tem o que a gente chama o pai do coaching nos Estados Unidos, chamado Anthony Robbins, ou Tony Robbins. Ele fala muito da teoria, que não é dele, inclusive, se eu não me engano, essa teoria é do Napoleão Hill, se eu não me engano, mas ele fala muito sobre a teoria da modelagem, né? Você modelar alguém que você tem como referência, como exemplo, e você vai caminhar em direção àquilo que aquela pessoa está andando. Maravilhoso. É muito bom você modelar, você seguir esses passos. Então, vou pegar lá um empresário referência no Brasil na área de educação. Nós pegamos o Flávio Augusto, o antigo Wizard. O Flávio Augusto é um cara top, né? Vendedor na área de educação, trabalha com muitas plataformas digitais de treinamento. Eu particularmente, modelo ele, eu olho para ele e acho ele uma referência. Só que, em primeiro lugar, você encontra uma referência. Mas, segundo ponto, você tem que avaliar se você tem um perfil comportamental parecido com o dele. Sim. Se você tem a coragem que ele tem. Tem situações que eu olho e acho ele corajoso demais, mas eu não tenho nem o recurso e nem a coragem, nem o estômago para arriscar o jeito que ele arrisca. Diz lá, Juninho, uma pessoa. Hoje o Juninho tá participando do podcast com a gente. Vamos colocar uma cadeira para ele aqui. Vamos. Já, né? Não, próximo a gente tem que pensar em colocar uma câmera colocar ali. Colocar uma câmera ali, né, para ele participar. Boa essa, hein? O microfone aqui. Juninho, na tua área de vídeo, foto, tem uma pessoa que hoje você modela? Não pode ser Gisele Bündchen, tá? Se espelha, tem como referência. Na forma de trabalhar. Agora, tem pessoas que você vai buscar modelagem, mas você não tem um perfil parecido com o cara. É verdade ou não é? Então, não é nem questão de recurso, eu entendo. A questão, principalmente, é perfil comportamental. Então, o pessoal da internet, voltando aqui para encerrar essa primeira pergunta, eles estão lá vendendo. Né? O que eles estão, na verdade, fazendo é vender curso. Você tem que ser empresário. Compre meu curso e você vai ser um empresário de sucesso igual eu sou. Faça o que eu fiz e eu vou te mostrar. Né? Primeiro ele faz lá 3, 4 aulas digitais de graça, tal, chama atenção, mas não entrega nada. Ele só te vende. Aí depois ele faz uma masterclass, coloca todo mundo lá e ele vai vender o curso e a gente vai pegar muitos aí que estão bilionários. Pablo Marçal, por exemplo. Hoje ele se envolveu na política. Mas o Pablo Marçal, ele ficou bilionário. Se você me perguntar o que ele produz de fato, ele produz conteúdo. Nada mais e nada menos do que isso. E para quem conhece do ramo de treinamento como eu conheço, você vai entender que 98% do que o Pablo Marçal fala está em livros. O problema é que o brasileiro não gosta de ler. Todos os livros que ele leu, eu já tinha lido. Eu só não tive o estômago de fazer o que ele faz. Ir lá, pá, entrega e manda o povo calar a boca. É legal, ele é um cara que motiva muita gente. É extraordinário. Tem o outro, o Wendel Carvalho, também. Você vai pegar o próprio da Febracis, o Paulo Vieira. Você vai pegar 80% deles leram os mesmos livros e tem um conteúdo muito parecido. E aí ele vai trazer uma coisa ou outra que ele vai jogar o seu temperinho ali, colocar a sua páprica, a sua pimentinha, o lemon pepper e vai jogar. Então, encerrando, tem muita gente que vai tirar a sua ideia de alguém na mídia, mas ele não tem perfil comportamental para isso. Então é um perigo hoje no mundo atual viver e acabam muitos quebrando a cara. Sim. E falando, aproveitando nessa mesma linha de perigo, quais seriam os erros que o empresário não pode cometer, sendo ele principalmente cristão, né? Que o nosso público hoje maior é o público cristão, mas aquele empresário que também não é cristão. Qual que seriam os erros que eles não podem cometer? Eu vou dividir essa resposta em duas partes. Vou falar agora como consultor. A primeira parte é qualquer empresário de qualquer ramo. E segundo, eu quero falar um pouco sobre o empresário cristão. Então, qualquer empresário de qualquer ramo, primeiro erro que ele não pode cometer, abrir um negócio sem ter dinheiro. Esse é um erro fatal. Então, o cara tem um sonho, e é importante você ter um sonho,
Ele tem um sonho e ele abre, né, vai empreender, mas não tem grana. Então ele abre 100% endividado. E alguns malucos abrem emprestando dinheiro de agiota a 10, 12, 15% de juro ao mês. Vamos avaliar aí um negócio médio no Brasil, 30 mil reais. O cara emprestar 30 mil reais do agiota, com juros baixos de 10%, ele vai dever 3 mil reais por mês. Aí ele, dependendo do que ele for atuar, ele tem o custo de marketing, funcionário, operacional, colocando o aluguel e tal. E o lucro dele vai tudo para o agiota. E alguns não conseguem sair desse lugar. Por isso que falam. Então, quer abrir um negócio? Primeiro, capitaliza. Eu lembro quando eu fui abrir a franquia da Uni Santa Cruz, eu fiz toda a pesquisa, todo o investimento, fiz toda a avaliação. Depois que eu fiz a avaliação, comecei em 2020, finalizei o projeto de implementação em 2021, bem no tempo da pandemia que eu comecei. E o que eu fiz nesse tempo? Capitalizei. Eu precisava investir em mobiliário para salas de aula, tela, precisava investir em equipamentos, toda a parte de escritório. E eu fiz guardei todo esse dinheiro. Quando eu dei o start de fato, eu já tinha todos os recursos. Então não comecei devendo nada. Eu lembro que o gestor que me acompanhou da matriz, ele perguntou: quanto você precisa para bancar teu custo? Eu falei, sinceramente, 6 meses já está pago. Funcionário pago, aluguel pago, tá tudo resolvido. Eu vou entrar e se em 6 meses eu não... E eu estava preparado para em 6 meses não obter o sucesso que eu esperava, que é o processo de alicerçar a empresa. Sim. Eu lembro que eu perguntei para o Léo, que é o nosso gestor lá, perguntei para ele, falei, Leonardo, na época não tinha tanta intimidade igual eu tenho hoje, falei, Leonardo, você acredita que eu posso conseguir assim, até dezembro, lembro que nós começamos em agosto, mês de agosto tá benção, né? Começamos em julho, agosto era o primeiro mês de matrículas, eu falei, se eu começar agora em agosto, você acredita que até dezembro eu consigo ter umas 50 matrículas? Ele falou, se você trabalhar bastante, 10 por mês, eu acredito que você consegue. No primeiro mês eu fiz 37 matrículas. No segundo mês eu fiz mais 45. No dezembro, eu fiz 60. E em 5 meses nós tínhamos 200 e poucos alunos. Foi a mais do que eu esperava. Sim. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor. E já comecei a ter resultado. Porém, eu não estava esperando tudo isso, não. A minha expectativa era baixinha. Tem gente que é muito apaixonado, né? Inclusive, segundo erro, é o cara ser muito apaixonado. Então tem gente que é muito apaixonado pelo negócio. Ele vai pro processo, né? Tá sempre ali. Não, porque isso daqui, ó, vou fazer, vai dar certo. Vou comprar esse carro aqui no leilão, vou pagar 10, vou gastar 5 para arrumar, vou vender por 35. Apaixonado. Não, eu vou abrir aqui essa confeitaria, mas vou sair vendendo, sei lá, 70 mil pães no mês. Sim. Não é bem assim. Não, eu vou abrir aqui esse auto center e vou fazer troca de óleo, balanceamento, em média 40 clientes por dia. Eu vou abrir essa hamburgueria com 60 hambúrgueres só à noite, mais almoço. E nem sempre é assim. Então não posso ser apaixonado, tem que ser pé no chão. Eu sempre digo que quem vai abrir um negócio, ele precisa. Não é que ele tem que ser negativo, mas ele precisa olhar o lado negativo. Consultoria, eu sempre digo quando eu chego numa empresa que eu sou o advogado do diabo, o povo não gosta. Por quê? Porque eu vou ver o que está dando ruim. Eu vou fazer avaliação dentro de uma empresa que vai começar, por exemplo, tudo que pode dar errado. Sim. Eu vou colocar no papel para nós nos planejarmos. O apaixonado, não, pastor. E os crentes, eles gostam de espiritualizar, né? Não, pastor, imagina, tá amarrado. Deus vai me abençoar. Eu repreendo em nome de... Eu falei, meu irmão, a gente tem que olhar a parte errada. Se nós não olharmos o ruim, se nós não avaliarmos o que está errado, provavelmente vai dar errado lá na frente e nós vamos ter bastante dificuldade dentro do processo. Terceiro erro é começar a atuar numa situação, Juninho, que ele nunca atuou. Então vai trabalhar, por exemplo, Pode colocar nessa do meio aqui? Isso, que daí fica eu e o Felipe aqui. Isso, começou aqui. Quando vai abrir uma pizzaria. E ele nunca trabalhou na pizzaria. Ele vai abrir uma empresa de foto e vídeo, mas ele nunca atuou como fotógrafo. Ele vai abrir uma loja de carros, mas ele nunca vendeu carro. Eu sempre digo, quem vai atuar em qualquer área, primeiro, ele tem que ter no mínimo 6 meses de experiência naquela área. 6 meses de experiência. Ele tem que ter, vai trabalhar na pizzaria, tem que ter sido entregador,
tem que ter sido pizzaiolo, tem que ter ido pro balcão, foi pra produção, vai montagem, aí depois, no mínimo 6 meses. Aí ele pode dizer se sim ou se não. Até porque quem vai trabalhar no ramo, por exemplo, vai ter confeitaria. Nós temos aqui alguns membros que têm confeitaria. Gente, é extremamente trabalhoso. 5 horas da manhã o cara tem que estar na produção. Na produção, sim. E tem gente que não gosta de acordar cedo. Ah, acordo porque é necessário. Tem gente que ama. Eu conheço uns amados aí nossos que domingo, 5 horas da manhã, 6h30, ele tá acordando. Glória a Deus pela vida dele. Tem gente que não gosta. Aí se o cara vai trabalhar com confeitaria e não gosta de acordar cedo, deu ruim. Pode ser um bom trabalhador, mas ele produz depois das 7h30. 5 horas da manhã, sempre está mal-humorado, isso vai mexer com a saúde, vai mexer com o casamento, vai ter várias situações. Então tem que atuar. Eu, quando aconselho um empresário que me procura para auxiliar na implantação de um negócio, e o meu conselho para ele é: vamos experimentar fora daquilo que é seu, vamos trabalhar para os outros, vamos fazer aí um freelancer. Conhecer a... Pelo menos 45% dos empresários que fazem isso desistem. Que ele olha e fala assim: nossa, eu achei que era. Lembro que um amigo, até cliente meu, um dia me procurou e falou assim: Márcio, me ajuda porque eu vou abrir uma pizzaria. Eu falei: que tipo de pizzaria que você quer abrir? Ah, eu quero abrir uma pizzaria perfil premium. Aquela coisa assim, presunto parma, mozzarella de búfala. Eu falei: quem seria o teu, né, a tua modelagem hoje? Bajo, pizzaria Bajo, que aqui em Curitiba é uma ótima pizzaria. E ele diz mais uma segunda que eu não lembro. Eu falei: tá, e por que o teu cliente vai comprar a pizza de você e não vai comprar na Bajo? Primeiro ponto. Número 2, você sabe fazer pizza? Não, vou contratar. Falei: amigo, qual é a tua área de atuação? A área dele não tinha nada, ele trabalhava com logística. Nossa. Falei: irmão, você só tá vendo por quê? Porque você acha que os outros estão tendo sucesso. E esse é o quarto e último erro que o empresário comete. Ele abriu um negócio, Juninho, porque o outro deu certo. E aí foi que ele falou: não, mas tem um amigo meu que abriu uma pizzaria e deu certo. Tá bombando, tá explodindo, tá ganhando dinheiro. E aí ele vai copiar o outro. Não é uma coisa que ele tem um propósito, que ele tem uma missão, que ele tem uma expertise. Ele tá vendo porque o outro: ah, meu amigo virou barbeiro, vou virar barbeiro. Ah, meu amigo tá vendendo carro, agora vou vender carro. Não. Tem experiência naquilo que você está atuando. E quando falamos do empresário cristão, quais são os erros do empresário cristão? Além destes, o primeiro erro do empresário cristão é o que eu acabei de falar, é aquele cara que abre informalmente. Eu entendo que algumas empresas elas vão começar informais. Vai ter lá 1, 2, 3, 4 meses. Às vezes ele não tem nem condições ou nem coragem de atuar, né, investir dinheiro ali agora na abertura. Sabemos que hoje, por baixo, entre R$ 1.500 e R$ 2.000 para você abrir um CNPJ, por baixo. Mas o valor mensal dos honorários do contador e tal. Então, às vezes, ele precisa começar. Agora, quanto é esse tempo de começar? Eu, particularmente, nunca indico começar uma empresa sem ela existir no papel. Começa certinho. Número 2, se for para começar para testar, 60 dias no máximo. Viu que deu certo? Bora andar. Então, o primeiro erro é não ter CNPJ. Quem não tem CNPJ não tem identidade empresarial. Ele não existe. E é uma quebra de princípio. Então, hoje você encontra igrejas que não têm alvará. Igrejas que não têm conta bancária. Quando você fala de igreja, isso é uma quebra de princípio. Ela não existe. Segundo erro é a pessoa que ela vai abrir com esse recurso de terceiros, confiando ou no dinheiro do pai e da mãe, que é uma quebra de princípio de emancipação, ou emprestando dinheiro de agiota, avaliando de uma forma de princípios cristãos. Ele está quebrando um princípio que a agiotagem é pecado. A Bíblia diz lá em Salmo 15 que nós não devemos emprestar dinheiro a juros com usura. Então, se nós não devemos emprestar, também não devemos tomar emprestado. É pecado. Outro erro, entrar em sociedade com gente que não é da mesma fé. Nós precisamos entender, você que está conectado com a gente, que quando você assume uma condição de sociedade, a partir do momento em que você assumiu uma condição de sociedade, você assinou um contrato. É quase como um casamento. E a Bíblia fala no casamento, por exemplo, sobre julgo desigual. O que é julgo? Julgo é aquela canga que colocava-se no animal para que eles pudessem puxar, fosse lá o arado, a charrete, o equipamento para trabalhar a terra. Então precisava se colocar na terra, principalmente para arar a terra, se fosse, vou usar a sua caneca, posso? Se fosse um cavalo, aqui tinha que ser um cavalo. Eles tinham que ter o porte parecido, o peso parecido. Não dava para colocar um cavalo aqui e um boi aqui.
Porque o ritmo deles é diferente, o peso deles é diferente, a resposta, a marcha, você que manja muito, diferente não. Não poderia ser um cavalo e uma mula. Então esse é o ponto, esse era o jugo desigual. E as escrituras sagradas vão falar que nós não devemos entrar em jugo desigual. Ou seja, num casamento, e a gente pode fazer um podcast só falando sobre casamento. O que vocês acham, gente? Coloca aí. Já coloca aí, hashtag casamento. Casamento, é legal falarmos sobre esse assunto. Num casamento, uma pessoa cristã que casa com alguém que é do ocultismo, julgo desigual. É claro que eles vão andar em ritmos diferentes, visões diferentes, paternidades, identidades diferentes. E no empresariado também. Ah, mas é que não importa, ele é do ocultismo, mas ele é bem sucedido. Gente, o que ele adora lá, ele vai trazer para dentro da empresa. Sim. Não, ele não é cristão, mas ele não tem religião nenhuma. Mas é adúltero, é adúltera, é imoral, é alcoólatra, tem vícios. Então é julgo desigual. Então outro erro quando falamos, eu, Márcio, aí não é uma coisa, né, que eu vou trazer como regra. Eu, Márcio, não acho legal sociedade. Não acho. Não acho. Se for para começar, é tempo determinado para isso. Sim. Eu, todas as vezes que eu fui sócio, só tive problemas. Mas vai começar uma sociedade, vai começar uma sociedade, então vamos fazer uma sociedade com gente que caminha na mesma fé, porque se é cristão, essa empresa vai ser dizimista, então os dois vão ser dizimistas. Sim. Eu vou colocar assim, Juninho, no meu universo de consultoria, aí já devo ter passado aí mais de 700 clientes, eu encontro 3 clientes que deram certo com sociedade. 3. Mais de 700. Todos os outros, em algum momento, eles tiveram dificuldades. Não. Vamos para frente? Vamos para frente. Muito, muito bom. E também até trazendo ali um pouquinho, né, pastor, ali para pro cristão ali, né? Eu lembrei de Lucas 14, que pega e fala lá, 14:28, diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, né? Planejamento. É um dos erros que nós vamos encontrar para cristãos e não cristãos. Sim. Algum tempo atrás, eu acho que eu li um livro do Paulo Vieira, e ele falava sobre empresários que eles não buscam ajuda de consultores, inclusive me chamou muita atenção, porque é a minha área de atuação, Sim. né? Ele falou, todo empresário, eu vou fazer as palavras dele aqui agora, né? Todo empresário precisa ter um consultor, viu? Todo empresário precisa ter um consultor. Já merchan aí, já coloca ali embaixo já põe WhatsApp. Já põe aí, Juninho, meu WhatsApp aí, coloca aí o telefone da empresa. Todo o empresário, porque ninguém é bom em tudo. Eu mesmo como consultor, eu tenho as minhas áreas de atuação. Por exemplo, eu manjo de tributário, mas eu manjo, não sou bom. Então, se eu precisar dar uma consultoria para um cliente meu na área tributária, a parte básica sim, senão eu vou chamar um contador. Eu conheço do jurídico o básico, mas não sou especialista na área jurídica empresarial, né? Dependendo de cada área imobiliária. Então, você precisa ter um consultor para cada. Onde eu sou bom? Eu sou muito bom, com todo respeito e humildade é ruim, você fala, eu sou muito bom na área de treinamento de vendas, capacitação de vendas. Essa área, custos, eu manjo muito nessa área, planejamento estratégico, é a minha área. Sim. Então eu vou atuar mais aqui. Mas a gente precisa dessa ajuda, e a Bíblia apresenta aí. Vamos lá para a terceira pergunta? A terceira pergunta. A maior dificuldade de um empresário... Perdão, vamos lá de novo. Maior dificuldade com o empresário... O cristão enfrenta... meu Deus do céu, vamos lá. Vamos lá. Eu já me perdi aqui, pessoal, desculpa aí. Qual é a maior dificuldade, você mandou para mim aqui, né? Isso. Que o empresário cristão enfrenta para fazer negócios na qualidade. Isso então, mesmo. É uma pergunta até muito parecida com a anterior dos erros, né? Mas aí a gente não são os erros que ele comete, é a dificuldade. Isso Qual que é a maior dificuldade? Exatamente. Qual que é a maior dificuldade que um cristão enfrenta hoje? Trabalhar com integridade. Eu penso que a maior dificuldade do empresário cristão no mercado hoje é trabalhar com integridade. Por quê? Hoje nós temos um sistema corrompido. Então qual que é o sistema corrompido? Quem trabalha hoje aí com vendas, por exemplo, se você, na grande maioria das empresas, se você não fizer amizade com o comprador, se você não tiver uma parceria com ele não compra de você. Não tem a ver com preço ou qualidade. Tem a ver com o que a gente chama no mercado aí de bola. Dá a bola pro cara. É uma propina. E eu ouço empresários que chegam aqui na igreja, e nós ensinamos muito sobre princípios, né? Deles dizem assim, pastor, mas é uma comissão.
correto, é íntegro. Então vamos lá, o Felipe é o empresário, dono da empresa. O Juninho é o vendedor. Vou me colocar nessa posição para não deixar nenhum de vocês dois. Eu sou o comprador. E eu falo pro Juninho, eu só compro de você se você me der uma viagem para Foz do Iguaçu 5 dias. Eu só compro de você se você me der uma comissão do lucro de 10%. O pessoal atua aí, dependendo, né, do valor, 5%, 2%. É uma comissão. Tá? Se for uma comissão, o Felipe tá sabendo? Se o Felipe estiver sabendo, fala, não, pode pagar. Paga pro Márcio que eu tô sabendo. Aí sim. Agora, qual é o empresário em sã consciência que vai ver o seu fornecedor pagando 10% do que ele pagou para ele, em vez de dar 10% de desconto pro empresário? Você entende? Então não é lícito. Isso é mentira. Isso é esquema. Isso é propina. Então um dos pontos mais difíceis hoje para ser empresário no Brasil, principalmente, é falar sobre integridade. Outro ponto que nós vamos encontrar, que é uma segunda dificuldade, impostos. Gente, se você não paga os impostos corretamente, você está quebrando princípios. Se você quebra princípios, você está pecando. E você vai trazer uma brecha para a tua empresa. Então nós temos um dilema. Pagamos imposto no Brasil com uma carga tributária absurda e agora aumentando. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária no mundo. Paga o imposto, e esse imposto, por exemplo, tem um cliente meu que essa semana, ele falou, paguei 32 mil reais de imposto esse mês. 32 mil. Aí quem tá me assistindo fala assim, não, mas se o cara pagou 32 mil, é porque ele ganhou muito dinheiro. Aí nós fomos definir o lucro líquido da empresa. 27 mil. Ele pagou mais de imposto do que ele teve de lucro. Mas o ramo dele é um ramo que, infelizmente, é claro que os custos dele, a minha avaliação foi essa, né? Os custos fixos dele estavam muito altos, ele precisava dar uma mexida, mas isso compromete. Então eu tenho duas opções. Ou eu pago o imposto, ou eu não tenho empresa. É claro que nós temos que encontrar aquilo que a lei define. Tem situações, tem muito empresário que ele está pagando imposto muito alto porque ele está mal assessorado. Aí trabalhamos de novo, consultoria. Então ele poderia estar pagando um imposto mais baixo, mas ele não conhece o caminho das pedras. Isso não é esquema. Eu estou falando daquilo que a lei define. Por isso que ter uma boa empresa de consultoria, um bom contador. Eu tenho um outro cliente meu que ele estava dentro de um contador, que os honorários do contador era meio X. E aí apresentaram para ele uma segunda opção do escritório de contabilidade que cobrava 2x. Meio X para 2x, vamos colocar lá. Só hipotético. 500 reais. E o outro cobrava 1.500, 2.000 reais. 2.000 reais. Só que o vendedor desse escritório sentou com ele e falou assim, eu vou conseguir baixar seus impostos em lucro real, que você está gastando 70 mil reais por mês, mais ou menos, eu baixo para 25. Não, mas eu não vou fazer esquema, eu sou cristão. Não, sem esquema. Eu estou trazendo para lucro real, estou mudando tua empresa, é exatamente o caminho das pedras. Ele fez. Baixou. Correto. Íntegro, sem nenhum problema lá na frente. Porque todo princípio que a gente quebrar, em algum momento a gente vai pagar essa fatura. Então essas eu creio que são as principais dificuldades. Vocês veem que do ramo, né, eu manjo bastante e eu tenho muita coisa para falar, né? Acaba sendo ruim. Diga lá, Juninho. Então, vamos testar aqui, ver se o meu microfone vai funcionar. Opa! Eu, por exemplo, eu trabalho no ramo com noivas. No ramo de noivas tem as assessoras. Então, as cerimoniais. Então, tem algumas cerimoniais que às vezes vêm pra gente e falam assim, olha, eu vou começar a te indicar clientes e você me dá um percentual que é geralmente em torno de 10%. Assim. As mais top é 20%. Isso seria uma... Aí não, por quê? Porque ela não é uma funcionária da noiva. Então ela foi na noiva e cobrou um valor X de assessoria para o casamento. Então ela definiu lá, vou te cobrar 5 mil reais para fazer cerimonial e te dar todas as indicações dos bons profissionais. Aí você senta com ela e define uma comissão para ela. Então ela não é funcionária da noiva. Ela não está ganhando em cima. Agora, o erro dentro dessa profissional é ela tentar convencer e manipular a noiva a fazer o serviço com o Zé, sendo que a noiva não gostou do Zé, porque o Zé vai pagar uma comissão melhor do que o Júnior.
Aí é errado, entende? Ou colocar o preço em cima, algum percentual aí sim, dela em cobrar cima em cima da noiva e a noiva pagar. Aí é errado. Aí é errado. Então, quando você trabalha com um processo de comissionamento, é igual você entrar numa concessionária, quando você vai comprar o carro, você já sabe que o vendedor vai ter uma comissão em cima daquele carro, 2%. Ele vai ter, acho que é isso, 2% em cima daquele carro ali. Então você já sabe que você está pagando 100 mil reais, mais 2% é para o vendedor, mais 0,5% para o gerente. Então você sabe que do valor todo, é a concessionária que vai administrar, mas ele está ganhando para isso. Então é o que nós vamos fazer. O que não andar é você falar assim, não, convence essa noiva, dá um jeito, convence ela para ela fazer comigo. Vai fechar. E ela vai fechar. Ou ela puxar mais do que é justo. Eu já perdi serviço, para vocês terem uma ideia, que eu cobrei meu preço. Um grande restaurante de Curitiba, grande mesmo, restaurante de Curitiba, um nome extraordinário, uma churrascaria de bastante evidência na cidade. Eu conheci o dono da churrascaria ainda quando eu estava na indústria farmacêutica. E um dia eu fui almoçar com a Anne, ele veio conversar comigo, e aí você tá onde? Eu contei que tava fazendo consultoria, treinamento, pô, que top! Sei que a indústria farmacêutica capacita bastante os profissionais, faz para mim um orçamento para fazer um treinamento aqui de toda a minha equipe. A equipe dele eram 80 garçons e funcionários. Falei, cara, o nome desse cara aqui seria top no meu portfólio. Então eu vou jogar um preço lá embaixo para eu fechar. E eu mandei um preço lá, baixinho mesmo. Nunca me responderam. Aí eu entro em contato com o gerente do restaurante, que inclusive tinha feito faculdade comigo. Falei, meu irmão, quanto vocês não me responderam? Ele falou, cara, quando ele viu o teu preço, ele falou, não, deve ser muito xing-ling, deve ser muito ruim, tá cobrando muito barato. Então você vê que, né, eu não posso cobrar a mais injusto do que é, o meu ramo mesmo de treinamento, é intelecto, né? Sim. É capacidade, o produto é intelectual. Então tem gente que tá cobrando o que eu faço 50 mil reais. Tem gente que está cobrando 1.000. Eu não vou pelo preço do que faz mais baixo, nem pelo que vai mais alto. Alguém já falou, nossa, eu preciso cobrar mais alto. Eu vou por aquilo que eu entendo que é justo. Eu coloco a minha hora trabalhada dentro desse processo. E é assim que nós vamos fazer. Perfeito. Obrigado pela pergunta aí, Juninho. Vamos lá. E o que a Bíblia fala sobre empreender, pastor? A Bíblia ela vai nos mostrar, vamos encontrar vários princípios sobre empreender e principalmente como Deus nos motiva a viver o melhor da terra. Vai pegar lá Isaías capítulo 1, verso 19, ele diz, aquele que obedecer comerá o melhor da terra. Fala, mas pastor, o que tem a ver com empreender e comer o melhor da terra? Eu entendo que o empreendedor, quando ele é bem sucedido, ele vai ter sucesso em tudo que ele faz. Ele vai ser bem sucedido em toda a sua vida profissional, financeira, familiar. Então tem situações que nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, Deus provocando a pessoa a começar a fazer algo. Então nós vamos encontrar muitos personagens bíblicos empreendedores que empreenderam não como empresários, mas que começaram algo. Vamos pegar Daniel mesmo, um cara que tudo que ele fazia era sempre intencional, e você vê muito uma veia empreendedora. Davi, quando ele vai tomar a cidade de Jerusalém, por exemplo, gente, a estratégia que ele tem para tomar aquela cidade, para conquistar, o empreender fala muito sobre de conquista, né? O próprio Moisés. Então eu encontro muitos personagens bíblicos que eles vão me dar exemplos e referências. Inclusive, deixa eu fazer já um convite aqui. Nós vamos, deixa eu pegar a data aqui, exatamente, anota lá o pessoal que está conectado aqui com a gente, nós vamos ter um treinamento sobre negócios chamado Universidade Business, isso mesmo, do dia 8 de novembro até dia 29 de novembro, são 4 sextas-feiras, nós vamos ter a Universidade Business, a Universidade de Negócio. Poderia ser talvez até Business University, né? Business University. A Universidade Business, a Universidade de Negócios, a ideia é o quê? Nós pegarmos todo esse know-how, toda essa experiência que eu tenho na área de consultoria. Legal. E eu já estou preparando o material. E eu vou trazer o princípio bíblico sobre isso. Por exemplo, qual é o princípio bíblico para você fazer modelagem, você se espelhar em alguém? Quem fez isso? Qual é o princípio bíblico para o planejamento? Como isso deu certo? Então nós encontramos muitos autores falando hoje de Jesus e os negócios, por exemplo, o maior empreendedor, Jesus, o maior psicólogo que existiu, né? Augusto Cury, se eu não me engano, escreveu isso. Nós vamos encontrar vários, e nós vamos encontrar na Bíblia, na verdade, de Gênesis a Apocalipse,
A Bíblia nos ensinando a viver o empreender, a vida empresarial, como estabelecer. Por exemplo, o que Jesus fala sobre impostos para Pedro? Ele diz assim, Pedro, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Então nós vamos trabalhar todos esses princípios. Será sexta-feira do dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25. Então do dia 8 ao dia 25. Do dia 8 ao dia 25. Se eu não me engano, vai custar. É muito barato, porque a gente faz para os membros, né? R$150 essa universidade. E para todo conhecimento, né, pastor? É dado, se você for ver. R$150. E a ideia é nós entendermos biblicamente como você administrar um negócio. Biblicamente como administrar um negócio. Então, a Bíblia vai nos apresentar muitos pontos importantes sobre esse Legal. Esse então, você que está assistindo a gente, já coloca aí nos comentários, né? Vamos lançar um hashtag aí, pastor? Vamos lá, hashtag Universidade de Negócios, Universidade Business. Hashtag Universidade Business, coloca aí, hashtag Universidade Business, você que está assistindo a gente e quer participar, quer conhecer um pouquinho mais desse meio do business, de negócios, quer empreender, às vezes quer começar a empreender, essa é a hora, meu irmão. Começa, vem e primeiro, como a gente falou, né, a capacidade, se capacitar. É se capacitar. Hoje é tudo que você precisa, é você se capacitar em conhecimento, em estratégias, em novidades, aquilo que o mercado está exigindo. E aqui, com certeza, não é porque é meu pastor, né? Vou puxar aqui uma sardinha para o lado, mas com certeza Deus tem usado muita sabedoria para o nosso pastor e com certeza vai ser muito bom esse curso mesmo. São 4 semanas. São 4 semanas que a gente vai pegar das 8 às 10, né, das 20 às 22 horas, e vamos aprofundar biblicamente. Cada semana nós vamos trabalhar 2 princípios bíblicos para o empresário. Personagens, como andar, como fazer dentro do seu negócio. E o que você falou sobre capacitação, né? Eu tenho um treinamento chamado As 7 Etapas da Venda. Então, quem quer vender, a primeira etapa não é sair vendendo, é se capacitar. Sim. É o treinamento. Então, a base do negócio é você começar com Deus. A Bíblia diz, melhor serem 2 do que 1. E depois finaliza a passagem dizendo assim, mas melhor serem 3. É claro que a gente está falando ali de casamento, de parceria, de unidade, mas ele diz, por que 3? É você trazer Deus. Traz Deus para o seu negócio. Sim. Traz Deus para sua empresa. Traz os princípios dele para você poder viver esse processo. Top. E aproveitando, só para a gente aproveitar aí, a gente consegue lançar talvez um ou 2 cursos aí para a gente sortear na rádio, talvez, pastor? Seria na bom, rádio, né? Acho que seria legal a gente fazer pensar. Aí. Vamos pensar nessa... Fazer um voucherzinho aqui. Isso aí. Boa, vamos fazer. Um na rádio e um aqui no podcast. Top, perfeito. Então já coloca lá, você que está ouvindo a gente, coloca lá hashtag Universidade Business, que daí você já vai estar concorrendo para a gente fazer esse sorteio. Muito Isso aí. Bom. Vamos lá então para nossa quinta pergunta. É certo fazer culto de empreendedores voltados para esse tipo de classe, para o empresário ali? Então, é interessante, né? Eu já ouvi pessoas criticando. Por que tem que ter culto de empresários na igreja? Por que ter culto de empresários? Já vi pessoas assim, alguns religiosos e alguns que não tinham fé. Pastor faz culto de empresários só para tirar dízimo. Gente, por que o culto de empresário, eu tenho a minha visão que é importante? Porque o empresário, primeiro, ele também é membro, ele também é cristão, ele também tem fé. E não é o objetivo de estabelecer uma forma, né, de manipular ele a dízimos e ofertas. Podemos até encontrar igrejas que possam fazer isso. Nós aqui na Nova Aliança não fazemos. Mas é quando você tem um assunto mais específico. Por exemplo, nós temos aqui culto de mulheres. Vigília de homens, imersão de homens, encontro de homens. Temos o nosso encontro do UP, o encontro do Eleve. O que é o encontro do UP? É o culto para os nossos jovens de 18 anos, 17 anos acima. Que é o culto do Eleve, de 13 a 17 anos. É você trabalhar, aí no mercado a gente vai chamar de nichar, né? É você segmentar o teu público. E o culto de empresários, então, um culto de domingo, que é a nossa celebração de domingo, que a gente vai chamar aí nas igrejas antigas culto público. Não dá para você trabalhar o princípio bem estabelecido para toda a igreja, entendendo que talvez 80% da igreja não é empresário nem empreendedor. Então, o culto de empresários tem esse objetivo. Eu creio que o culto de empresários ele vai ter 2 propósitos. O primeiro, você estabelecer o padrão de Deus para o negócio dele, ensinar ele a viver isso.
e abençoá-lo. E o segundo também é a rede de contatos, né? É fazer o network. É bem importante. Vai pegar o Erickson aqui da igreja que trabalha com consórcios. Todos os encontros de empresários, ele encontra alguém, conhece alguém e ele faz negócio com alguém. Eu até já fiz um consórcio com ele, é exatamente da Demicon. Então gera isso. É positivo para quem vem, para aprender, para ser abençoado, e é positivo para quem pode gerar parcerias. Inclusive, já que você está falando, aí as perguntas estão culminando aqui, né? Nós vamos ter um culto de negócio. Ó, nós vamos ter agora eu estou com a agenda aberta aqui já, aproveitando. Agora em setembro, nós vamos ter no dia 27 de setembro, Escola de Negócios, um treinamento, que daí não é aquele grandão lá, tá? É uma escola de negócios para vendas, um treinamento de vendas. Capacitar vendedores dentro da empresa. Então você que é empresário, quer ser um melhor vendedor na sua empresa, e não tem como você mandar alguém fazer se você não sabe fazer. Vem fazer a escola. Você tem uma equipe de vendas, traz todos os seus vendedores também. Traz eles para que eles possam se prepararem na nossa escola de negócios. Vai ser um preparatório já para novembro, a gente vai fazer, né? lá. Essa daqui ela é treinamento business. Então, a gente não estabelece aqui o princípio, é a capacitação daquilo que eu faço lá fora. Mas qual que é a diferença? O que eu faço lá fora, por exemplo, um treinamento de vendas meu hoje, R$3.500 uma empresa. Não importa se tem 2 vendedores ou tem 10. Aqui, a gente cobra R$50 a inscrição, que é uma taxa social, e é revertido isso ainda. Então vale muito mais a pena aqui. Eu faço isso porque tem empresários da igreja que querem participar do treinamento, mas o cara fala, pô, eu ouço o pastor de graça toda semana e vou pagar R$3.500 para ele. Então é uma forma da gente poder auxiliar também. Outra agenda, Escola de Negócios foi aqui, outubro. Em novembro nós vamos ter outra escola de negócios, que é a escola dia 23 de novembro, que é uma escola de negócios de oratória. Além de ter a universidade de negócios lá. E eu tenho um culto de empresários. Já achei aqui o culto de empresários. Então vai lá, em novembro, dia 23 de novembro, nós temos outra escola de negócios. Agora uma escola de negócios para treinamento de oratória. Quem quer aprender a falar bem em público. E no dia 23 de setembro agora, nós vamos ter, que é uma sexta-feira, um encontro, um culto de empresários com roda de negócios. Top. Um culto de empresários. Então já fica aí nas agendas aí. Depois o Juninho consegue colocar na tela para nós também. O Juninho é fera. Tem mais perguntas? Tem sim. Como é que tá o nosso horário aí, Juninho? Então quando bater 1 hora, você avisa nós. Aqui é tudo ao vivo, né? Aqui quem sabe faz ao vivo, né, pastor? Já vi livros, pastor, falando sobre princípios de Jesus para o mundo corporativo, ali, né, voltado para essa parte do business. Isso procede? A Bíblia apresenta esses pontos? Não? Como que é essa? Você até acabou falando aqui, né, e combinou com a pergunta, isso é legal. O que eu entendo? É claro que alguns autores escreveram livros trazendo Jesus, porque, por exemplo, o livro que mais se publica no mundo e mais vende no mundo hoje é a Bíblia. E no Brasil, que hoje tem um percentual enorme de cristãos, 25%, 26% da população brasileira cristã evangélica, 70% cristã, né, juntando católicos e evangélicos, cristãos discípulos de Cristo. Estados Unidos, a gente tem aí 80% da população cristã e evangélica. Então, claro que alguns autores estão escrevendo sobre Jesus e colocando Jesus porque o cara quer atrair a venda, né? Ele está fazendo lead aí no processo dele. É certo. Eu não faria isso, particularmente. Mas eu não vejo nada fora do padrão trazer Jesus para o empresário. Por quê? Jesus, ele é o exemplo, o padrão para nós, para tudo. Jesus não foi casado, mas ele é o padrão do marido. A Bíblia diz, né, Pedro vai dizer isso lá não, é Paulo em Efésios, e Pedro também vai dizer isso, Paulo em Efésios 5, Pedro também vai falar, ele diz assim, que maridos sejam como Jesus. Ame a vossa esposa como Cristo amou a igreja e entregou sua vida para ela. Então ele não casou, mas ele é o noivo. E ele já estabeleceu um padrão. Nós vamos encontrar, Jesus não foi pai, mas ele vai nos ensinar sobre paternidade como ninguém ensinou. Ele vai nos ensinar sobre paternidade como ninguém ensinou. Jesus, ele vai nos ensinar sobre ministério pastoral, vai nos ensinar sobre sermos servos, e ele vai nos ensinar sobre negócios também. Então eu não vejo erro nisso. Eu só penso que a motivação precisa ser a motivação correta, trazer como um padrão.
Certo. Aí é correto. E falando em erro, entrando ali, o pastor acha certo contratar pessoas que não são cristãs, por exemplo, para a minha empresa? Uhum. O que o pastor acha dessa situação? Contrata, não contrata? Rapaz, agora vocês me abraçaram, me apertaram sem me abraçar, né? É o tipo de pergunta que gera uma certa polêmica, né? Uhum. Como eu vou responder isso, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso na hora de uma contratação é saber se a pessoa tem capacidade. Ela é capacitada para isso? Uhum. É a primeira coisa. Então, eu não divido a contratação. Alguns clientes me contratam lá na consultoria para fazer o processo de seleção dos seus funcionários. E eu não vou avaliar a pessoa pela fé que ela professa, até porque tem muito cristão que se diz cristão, mas não está professando o princípio que deveria professar. Uhum. Então, a primeira coisa, essa pessoa tem que ter capacidade. Ela precisa ser capacitada para isso. Se eu vou contratar, eu tenho um advogado, que estou contratando lá um advogado para o meu escritório, um que é cristão, mas ele não tem ainda a capacitação, a preparação que eu preciso, e tem um não cristão. Uhum. Então eu vou trabalhar pela capacidade. Sim. Porém, eu preciso avaliar também o segundo critério, que é o caráter. Aliás, o caráter vem até antes, né? A integridade. Mas é que eu queria fazer esse paralelo. A integridade ela é fundamental. E se é um cristão genuíno e verdadeiro e ele professa o caráter de Cristo, então agora eu parto para o cristão. Aí um terceiro ponto que eu vou avaliar dentro de uma contratação de um funcionário é qual a fé ele professa. Aí nós voltamos lá no julgo desigual. Às vezes eu tenho uma pessoa que ela tem capacidade, mas a fé dela é uma fé que está totalmente contrária àquilo que eu entendo que vai atrair para mim o favor de Deus. Então eu coloco dentro da minha empresa um ocultista. E esse ocultista, ele não só professa a fé dele, como ele faz ali, né, aquilo que ele acredita, né? Ele vai estabelecer, e aí eu quero isso dentro da minha empresa? Vamos entender, eu sou um empresário cristão, então eu estou trazendo um funcionário para dentro da minha empresa e o meu objetivo é que Cristo manifeste o favor. E se eu trago um funcionário que vai vir contra o princípio cristão e, pelo contrário, vai começar a atrair demônios? É isso que eu quero? Então, eu não devo contratar ou deixar de contratar se é cristão ou não, mas eu preciso avaliar o que a pessoa acredita, o que ela vai estabelecer ali. Claro, integridade. Como eu também não contrato adúltero. Se eu estou numa empresa e eu entendo ali na minha leitura, né, na análise comportamental, que essa pessoa tem, né, um envolvimento com imoralidade e adultério, eu não contrato, porque o cara que trai a mulher que trai o marido, você acha que não vai trair o chefe? Se a pessoa que ele dorme junto, que ele jurou amor eterno, que eles, né, são uma só carne, e ele não consegue ser leal e fiel a ela, vai ser fiel ao chefe que paga o salário? Eu sempre digo, quem trai a esposa, trai a empresa, trai o chefe, trai qualquer outra pessoa, inclusive Jesus. Então não é só pela fé, né? Não é só por ser cristão, porque tem crente que infelizmente é adúltero e não sai desse lugar. Aí não sei nem se a gente pode dizer que é cristão mesmo, né? Talvez ele seja um simpatizante. Porque, né, Juninho riu lá. Porque quem é de Cristo, gente, ele vai deixar a vida passada. Aí eu fui uma pessoa com sérios problemas de caráter nessa área. Eu não tinha Cristo, eu frequentava a igreja. Mas o dia que de fato eu conheci Jesus, o dia que de fato eu vivi esse processo de novo nascimento e entrei no processo da conversão, eu vivi o novo nascimento, entrei no processo da conversão, as coisas mudaram totalmente. E hoje eu levo o quê? Cristo com a minha bandeira. Ele é a minha bandeira. A gente até brincar, né, pastor? Pega aí o evangélico não praticante, né? Não dá nem para dizer que é cristão não praticante, mas o evangélico não praticante. O religioso não praticante, a gente vai mudando os nomes, né? A gente tem, infelizmente, todo esse ponto aí. Pastor, e como tratar com empresários cristãos que cometeram ou cometem erros na sua administração e ali integridade, ali em alguma situação, em alguns pontos? Então, ninguém nasce sabendo. As pessoas muitas vezes quando chegam na igreja, elas estão com a sua empresa toda errada, virada de ponta cabeça, fazendo tudo aquilo que a gente acabou de falar que não deveria se fazer. E é claro que tudo isso vai atrair consequências negativas. Então, de novo, vou pegar a tua caneca. Para responder a tua pergunta, eu tenho que fazer duas avaliações. Esse empresário que está fazendo tudo errado, né, que comete erro na sua administração, na sua integridade, ele já era cristão ou ele se converteu agora, conheceu Jesus agora?
Então esse cara que conheceu Jesus agora, eu tenho um cliente meu que hoje é membro da igreja, o Rafael Mila. Um abraço para o Rafael. Você que está pensando em comprar seu carro novo, você que é ouvinte nosso aqui, ganha tanque cheio e não paga a transferência. Fazendo merchan. A gente tem que começar a colocar aqui uns merchan na tela aqui, né? Vamos programar aí. Patrocinados. Você que é empresário que está com a gente aqui, poderia nos patrocinar, né? Aí a gente o Juninho gostou lá, hein? A gente poder colocar uns equipamentos novos, né, Juninho? Eu e o Juninho já deu um sorrisão. Então, o Rafael, por exemplo, quando ele chegou, não é que ele era uma pessoa que ele não tinha integridade no negócio, mas a gestão dele não era uma gestão baseada por princípios, era uma gestão secular. Quando ele chegou aqui, ele começou a participar das escolas de negócio, que nós temos esses treinamentos para empresários, culto de empresários, ele começou a olhar e falar assim, nossa, tem umas coisas aqui que eu creio que posso mudar. E ele foi pedindo conselho, hoje eu até atuo como consultor da empresa dele, onde ele começa a mudar a sua forma de administrar baseado nos princípios de Cristo. Então ele não tinha, entendeu, assim como ele se converteu, a empresa dele também se converteu. Legal, positivo. Legal. Agora, aquele cara que já é crente há 30 anos e faz tudo errado há 30 anos. Ele é cristão, mas todos os funcionários dele não tem nenhum tipo de contrato, MEI, carteira assinada, tudo informal. Ele está quebrando um princípio. Os impostos não são pagos. Os clientes dele é tudo no esquema, tudo pagando propina, na bola para o computador. Então, esse aqui, e vai ver, esses caras que vivem integridade fora da integridade, são aqueles que mais têm dificuldade. É o que mais toma pancada, é o que mais leva perrengue, porque não tem. A Bíblia diz tudo que o homem plantar, esse também vai colher. Ele está colhendo o que ele está plantando e não adianta ele reclamar dentro do processo. Vai ter que pagar a sua fatura. Hoje mesmo eu fiz uma palestra para a Prefeitura de Colombo aqui, para as coordenadoras, eu falava isso. Perguntei, né, 85% do auditório mulher, quase 160 coordenadoras pedagógicas. Falei, quem gosta de comprar? Mulherada gosta de comprar, né? Tem uns homens que também gostam, né? Eu acho que eu tô dentro desse grupo dos homens. Eu tô nessa daí também. Gosta de comprar. Eu falei, quem gosta de pagar? Aí é diferente, né, meu irmão? Comprar, todo mundo gosta. O problema é pagar. Então, você pode escolher o que você vai comprar no cartão de crédito, por exemplo. Que você não pode escolher é quando você vai pagar da fatura. Chegou a fatura lá, Juninho. Ele vai falar, não, eu não quero pagar os R$2.000, eu quero pagar só quinhentão. Aí o banco vai dizer assim, ok, eu te deixo pagar quinhentão. Tem essa opção. Mas os 1.500 vai entrar no rotativo do cartão. Juros de 14%. Vai ter uma fatura para se pagar. Ela vai ter que ser paga um dia mais cedo ou mais tarde. E tem muita gente que quer tomar uma decisão de empresariar de um jeito, mas não quer pagar a fatura disso. Tudo que vamos plantar vai colher. Então como que você trata o empresário que está quebrando princípios? Como que você trata o empresário que está cometendo erros na sua administração? O primeiro passo aqui na Nova Aliança, nós entendemos isso. Eu apresento o padrão de Cristo para ele. Princípio. É isso daqui. Segundo passo é auxiliar se ele quiser fazer mudanças. E o terceiro passo é ele receber os resultados. Agora eu apresentei o padrão e falo, não, é difícil demais esse negócio, eu não quero. Vou deixar. Ok, ele continua sendo membro, pode tomar ceia, pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode dizer que ele não está sendo abençoado porque Deus não está nessa igreja. A bênção, ela vem para os obedientes. Se ouvirem e obedecerem. Se ouvirdes e obedeceres a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo quanto ele te disser, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. A bênção não persegue empresário que faz campanha de 7 semanas. Propósito de jejum pela empresa 7 semanas. A bênção do Senhor persegue quem obedece o princípio. Pastor, então você está dizendo que fazer jejum não é bom? É bom para matar a sua carne. Para, inclusive, depois que a carne morrer, você entender o que é o princípio e ter coragem de colocar ele em prática. É importante, mas você não faz jejum para trazer mais clientes, faz jejum para mudar a sua forma de administrar. Aí sim as coisas vão dar certo. Top. E a gente encerra por aqui, pastor. Encerramos por aqui. Então vamos deixar os convites de novo? Vou fazer de novo os nossos convites aí. Você que está conectado com a gente, anota lá, dia 23 de setembro, agora que é uma sexta-feira, culto de empresários com roda de negócios. Não tem custo nenhum, vai ter um café, inclusive. Traga seu cartão, o flyer da sua empresa, para você poder divulgar. A gente vai fazer essa roda de negócio, o pessoal se conectar. No dia 27 de setembro, nós vamos ter a escola de negócio. Agora é um sábado. Vai acontecer a escola de negócio das 9 da manhã até as 13 horas, com o assunto vendas, técnicas de vendas e neuromarketing, que é a minha especialidade, onde eu tenho mestrado. Outubro, nós temos agenda, mas não tem nada voltado para os negócios. Novembro, nós temos dia 23 de novembro, escola de negócios, que é mais um treinamento das 9 da manhã
às 13 horas de oratória. Agora, como falar em público? Agora, a escola de negócio não é só para empresário não, né? Isso aqui é para quem quer aprender a pregar, quem quer aprender a falar em público, quem quer aprender a fazer vídeo na internet, a escola de negócios com foco de oratória. E no mês de novembro inteiro, todas as sextas-feiras do mês, nós vamos ter a Business University, que é a nossa universidade de negócios. Até mudar aqui, University. Ficou mais bonito, Business University, né? Então, University, o que eu fiz de errado aqui? University. O Business University, que vai ser dia 8, dia 15, dia 22 e 29 de novembro. Todas as sextas-feiras de novembro, nós vamos fazer esse treinamento das 20 às 22 horas, 22h15. Agora, daí, ele não é um treinamento só de negócios. É um treinamento de negócio cristão. Estabelecendo o princípio de Deus dentro do meu negócio. Top, top. Então, você, empresário cristão, ou tem esse desejo de se tornar um empresário cristão, não pode ficar de fora desses. Olha só, a gente está aqui com 1, 2, 3, 4 agendas só voltado para empresários. Então, vem. Se você só não vai crescer ali o teu conhecimento e na tua vida empresarial se você não quiser. Porque o conhecimento tá aí para todos. Está disponível. Está disponível. Então, vem. Já fica ligado nos sorteios aí que a gente vai colocar lá. Vamos ver se a gente conversou aqui com o pastor aqui rapidinho. 2 a gente já tem garantido, né, pastor? Um aqui pro Instagram, um aqui pro nosso online e o outro para a gente estar sorteando na rádio. Então vai ser muito bom ter você junto com a gente. Olha, a Dai tá corrigindo aqui, ó. Dia 23/9 é numa segunda-feira. É uma segunda-feira? É uma segunda-feira, 27/9. Ela tá participando com a gente lá? Ó. Ela tá ligadíssima, hein? E 23/8 é numa sexta. Então, 23/8, vamos ver aqui. 23/8 é numa sexta. Então, é 23, então é segunda-feira mesmo. Vamos confirmar bem essas datas aqui. Então, é segunda-feira mesmo. 23 de setembro, que é a roda de empresários. Segunda-feira, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. O pessoal na segunda-feira fica mais. Vamos confirmando essas datas. Então a gente confirma, aí. A gente pega e joga. Não sei se a gente consegue jogar depois ali. A gente consegue, o Juninho disse, a gente consegue jogar na live ali. Então aí já fica certinho. A gente joga uma lana e fica ligado também nas redes sociais. Segue lá, Nova Aliança Colombo Oficial. Lá você vai ficar por dentro de todas essas informações. Aqui também pelo nosso YouTube você tem acesso a isso. E segue lá o nosso pastor, como que é, pastor? Márcio, isso aqui é meu Instagram de consultoria, só a parte de business. Você vai entrar em Márcio Martins, _ o tracinho lá embaixo, consultoria. Você quer me seguir como pastor, a gente não tem 2 caras não, tá, gente? Só são 2 perfis para poder dividir os conteúdos. Márcio Martins, _ Nova Aliança. Você pode nos seguir, já aproveita e segue nos 2. Por favor, aproveite e segue nos 2, vai ser uma honra poder auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem. É isso aí, já dá teu like aqui nesse vídeo, você que está gostando desse conteúdo, de tudo que a gente vem compartilhando aqui, coloca ideias aí, novos temas, às vezes alguma dúvida que você surgiu, a gente vai lendo, vai compartilhando e nossa próxima live a gente traz a resposta para você aí. Muito bom. E compartilha, gente. Pega o linkzinho, compartilha aí nas suas redes sociais, fica direto agora liberado aqui no YouTube, para os seus amigos empresários poderem entender um pouco mais. Obrigado, Deus abençoe vocês. Até semana que vem, mais um podcast para poder servir, abençoar e instruir você e a sua família. Beijo bem grande. Valeu, galera. Deus abençoe.